Neste momento, eu compareço e cumprimento a todos vocês com a bendita, gloriosa e célica paz do Senhor. Desejo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Pois bem, meus queridos, o meu objetivo de comparecer é para trazer uma mensagem da Palavra de Deus, uma mensagem alentadora, uma mensagem de esperança e uma mensagem de vida eterna em Cristo Jesus. Louvado e glorificado seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Meus queridos, antes de eu entrar propriamente dito aqui na mensagem, eu quero pedir para vocês que vocês espraiem estas mensagens, mandem para os seus grupos, para as pessoas que carecem e precisam de uma palavra de Deus. E qual de entre os seres humanos que não carece de Deus, que não precisa de Deus? Todos nós precisamos de Deus. Se Deus cortar o meu oxigênio aqui por alguns instantes, já era para mim. E assim é com você e com todas as pessoas. Nós somos dependentes de Deus para tudo, para nos locomovermos, para andarmos, para pensar, para visualizar, para respirar, para viver. Somos dependentes de Deus. E bem-aventurado é o homem que reconhece e agradece a Deus por isso. Pois bem, meus queridos, o texto base da mensagem em que eu vou trazer a lume para vocês, que eu vou trazer à tona, vou trazer à superfície para vocês, o texto é o Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 16. Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto este mundo, meus queridos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver para sempre. Mas o homem transgrediu, o homem pecou. Lá no Jardim do Éden, tinha uma ordem de Deus que para o primeiro casal, para Adão e Eva, para não comerem de um fruto de uma árvore que estava localizada no centro do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. E o casal, o primeiro casal, Adão e Eva, foram ludibriados pela astuta serpente, caíram no engodo da serpente, e esta serpente é Satanás, e eles foram enganados, ludibriados, comeram do fruto, pecaram, e a morte então se apresentou, porque Deus deixou bem tácito, bem claro para o primeiro casal, que se comessem daquele fruto, certamente morreriam. E esta morte, meus queridos, não era a morte física, era a morte espiritual. De imediato, o primeiro casal não morreram.
mas foi a morte espiritual, é a separação espiritual de Deus. E todos quantos nasceram depois desse episódio aí de Adão e Eva, todos quantos vêm a esse mundo, já nascem nessa condição. Se não aceitar Jesus como Salvador, os tais irão morrer, e isto falando espiritualmente. Vivem fisicamente aí 30, 40, 50, 100 anos e morrem. E se não tiverem feito a boa escolha, se não escolherem o unigênito Filho de Deus, não aceitarem o unigênito Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador, os tais irão morrer espiritualmente, isto é, vão viver eternamente separados de Deus. Quando passarmos pela morte, meus queridos, pela morte física, que todos nós iremos passar, exceto se Jesus voltar hoje ou amanhã, todos nós iremos morrer. Mas quem aceitou o unigênito Filho de Deus, ele vai ressuscitar na primeira ressurreição, para viver eternamente com Jesus. Ao passo que os que não aceitarem irão também ressuscitar numa outra ordem, numa outra ressurreição, que é chamada de segunda ressurreição, que vai ocorrer 1000 anos depois da primeira, 1007 anos depois da primeira. E estes tais irão ressuscitar também, mas para viverem eternamente separados de Deus, apartados de Deus. Mas Deus não quer isso, Ele abriu esta oportunidade para as pessoas. Deus amou este mundo de uma maneira tal, amou tanto este mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, não fique afastado de Deus eternamente, mas para que tenha a vida eterna com Deus, com Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Meus queridos, e o que Deus fala através da sua palavra, Ele cumpre, porque Deus, Ele não mente. Tem 4 coisas que Deus não pode fazer. Uma delas é não mentir. Deus não mente. Deus não é homem para que fale e não venha cumprir. Deus, porventura, diria que nos salvaria, que nos daria a vida eterna em Cristo Jesus, e não confirmaria isso. Ele é a verdade, Deus não mente. É uma das coisas que Deus não pode fazer. Deus também não pode fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Cristo Jesus veio a este mundo para cumprir o plano salvífico e veio, executou o plano salvífico com maestria e abriu a porta da salvação para todos. A salvação é para todos, é para os pretos, é para os brancos, para amarelos, vermelhos, é para o rico, é para o pobre, é para o endinheirado e é para o paupérrimo, é para todos, sem acepção de pessoas. É outra coisa que Deus não faz. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus morreu por todos lá na cruz do Calvário. Por todos. E o seu desejo, o seu anelo é que todos arrependam-se e entrem pelo viés do mecanismo da fé, aceitando
o unigênito Filho de Deus e sejam salvos e tenham a vida eterna. Louvado e glorificado seja o nome preciosíssimo do Senhor. Meus queridos, a volta do Senhor Jesus, ele prometeu que iria voltar. Ele não disse o dia, ele não disse o ano, ele não disse o mês, ele não disse nada disso, ele só prometeu que iria voltar. Meus queridos, já se passaram quase 2000 anos da morte do Senhor lá na cruz do Calvário. E desta bendita e gloriosa palavra, aqui do capítulo 13, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E no Evangelho, capítulo 14 deste mesmo Evangelho de João, ele prometeu que iria voltar para nos levar. E esta promessa, meus queridos, vai cumprir-se. Não sei se hoje, se amanhã, se daqui a 1 ano, 10 anos ou 100 anos, não sei. Meus queridos, a Bíblia nos diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Deus não é sujeito ao tempo. Nós somos sujeitos ao tempo, mas Deus não. Deus é o Senhor do tempo. É Ele que na sua economia divina administra o tempo e administra todas as coisas. Louvado e glorificado seja o bendito, santo e adorado nome do Senhor. Meus queridos, eu vou arrematar por aqui esta mensagem, dizendo a você: Jesus te ama. Deus te amou em Cristo Jesus de uma forma tal, a ponto de enviar essa preciosidade de Deus, o seu unigênito Filho, para morrer no meu e no teu lugar, para nos dar a vida eterna. Isto graciosamente, meus queridos. Não precisa pagar. Aleluia, esta salvação ela é gratuita em Cristo Jesus. Eu arremato aqui, mas porém quero orar por você. Bendito, eterno, bondoso, santo e justo e todo-poderoso Pai Celestial que estás nos céus. Eu te louvo e te adoro na beleza da tua santidade e majestade, Senhor Deus. Pai querido, bondoso, peço que o Senhor abençoe esta pessoa que agora está refletindo, Senhor, e está, Senhor, voltando-se para ti, está te aceitando como Salvador, aceitando o unigênito Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Salva esta pessoa, Pai. É o que eu te peço, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.